Imaginem ser arrancados de tudo o que conhecem. A sua família, a sua casa, a sua liberdade. Esta foi a realidade de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele se viu em uma terra estrangeira, o Egito, um lugar de costumes estranhos e línguas desconhecidas. O desespero poderia tê-lo consumido facilmente, mas José se agarrou à esperança. Ele carregava a sua fé consigo, uma chama bruxuleante na escuridão. A viagem tinha sido dura. O sol do deserto caía impiedosamente. Mesmo assim, José manteve a cabeça erguida, acreditando que Deus estava com ele, até em sua hora mais sombria. O Egito, terra de cultura e de mistérios, representava mais do que um novo ambiente para José. Era o início de sua jornada como líder. Apesar de todas as dificuldades, ele se destacou entre os outros escravos, não apenas por suas habilidades, mas por sua postura irrepreensível. José começou a entender que seu papel naquela terra era maior do que ele imaginava. Ele sentia que estava destinado a algo maior, mesmo não sabendo ao certo o que seria. O sofrimento foi a escola que formou o líder que um dia salvaria muitas vidas. Sua jornada estava apenas começando. A vida como escravo era extenuante. Cada dia trazia novos desafios. José foi vendido para Potifar, um oficial de alto escalão. O trabalho começava antes do nascer do sol e terminava muito depois do anoitecer. José enfrentou tudo com dignidade e dedicação, ganhando a confiança de Potifar. Ele administrava a casa de seu senhor com sabedoria e diligência, e tudo prosperava sob sua supervisão. A bênção de Deus estava sobre José, e isso refletia em toda a casa de Potifar. A vida deu uma volta inesperada. A esposa de Potifar, atraída por José, tentou seduzi-lo dia após dia. José resistiu com firmeza, recusando-se a trair a confiança de Potifar e, principalmente, a desonrar Deus. Apesar das insistências, José permaneceu fiel aos seus princípios. A verdadeira força dele estava em resistir à tentação, mesmo sabendo que poderia pagar um preço alto por sua decisão. Enfurecida pela recusa de José, a esposa de Potifar tramou uma mentira, acusando-o de tentar abusar dela. Potifar, consumido pela raiva e sentimento de traição, acreditou nas palavras de sua esposa e ordenou que José fosse preso. Mesmo sendo inocente, José foi jogado na prisão, onde as grades de ferro o separavam da liberdade e da justiça. Ainda assim, ele manteve sua fé em Deus, acreditando que mesmo na prisão, o Senhor não o havia abandonado. Nas profundezas da prisão, José foi colocado à prova. O ambiente sombrio e as companhias duvidosas testaram sua fé e paciência. No entanto, ele se recusou a se afundar na amargura. Em vez disso, José fez da prisão um local de esperança, se destacando por sua postura e sabedoria. Ele rapidamente ganhou a confiança do carcereiro, sendo colocado em uma posição de responsabilidade até mesmo dentro da prisão. Isso mostra que não importa onde estivermos, Deus pode nos elevar. Esse tempo de reclusão seria um novo aprendizado para José, preparando-o para a próxima etapa de sua vida. Na prisão, José continuou a confiar em Deus e se destacou por sua bondade e sabedoria. Ele se tornou uma luz no meio do desespero, ajudando outros prisioneiros e até interpretando seus sonhos. Entre esses homens estava o copeiro do faraó, a quem José previu que seria restaurado ao seu cargo. Mesmo assim, após a libertação do copeiro, José foi esquecido, permanecendo preso por anos. Mas ele não perdeu a esperança. Anos depois, Faraó teve uma série de sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José e recomendou sua sabedoria ao rei. José foi convocado à presença de Faraó e, guiado por Deus,
interpretou os sonhos do rei. 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Sua interpretação trouxe alívio e, imediatamente, Faraó o elevou a uma posição de poder, tornando José o segundo homem mais poderoso do Egito. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou governador do Egito. De escravo e prisioneiro, José foi elevado a uma posição de autoridade, responsável por salvar a nação da fome. Durante todo o tempo de provações, José permaneceu fiel a Deus, recusando-se a se deixar consumir pela amargura. Agora, ele estava em uma posição de poder e poderia ver o propósito divino por trás de cada desafio que enfrentou. A fome atingiu toda a terra e os irmãos de José, sem saber do destino do irmão que venderam, foram ao Egito em busca de mantimentos. José, agora um homem de poder e autoridade, os reconheceu imediatamente. Ele enfrentou um grande dilema: como reagir àqueles que o traíram? A justiça e a misericórdia entraram em conflito dentro de seu coração. Em vez de buscar vingança, José decidiu testá-los, para ver se seus corações haviam mudado. Esse reencontro foi mais do que um acerto de contas, foi um caminho para a reconciliação e redenção. José finalmente revelou sua identidade a seus irmãos. Eles ficaram aterrorizados, temendo sua vingança, mas José lhes disse: não tenham medo, não fui eu quem trouxe vocês aqui, mas Deus, para que eu pudesse salvar muitas vidas. Nesse momento, ele perdoou os seus irmãos e os acolheu de volta, unindo novamente a família. A atitude de José mostrou que o perdão é um ato de poder e graça. Ele entendeu que todos os seus sofrimentos faziam parte do plano divino e que o propósito maior de Deus era a salvação. A jornada de José nos ensina que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança pode perdurar. Sua história é um exemplo de como a fé, a integridade e a confiança em Deus podem nos sustentar em meio às maiores provações. Ele enfrentou traições, injustiças e sofrimento, mas nunca perdeu a sua crença no plano divino. Isso nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo quando não entendemos suas maneiras. A história de José é um testemunho da força, da resiliência e da fé inabalável. E assim, chegamos ao fim dessa história inspiradora de fé, resiliência e superação. Se você gostou deste vídeo e da história de José, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe com seus amigos e familiares e nos diga o que mais te inspirou nesta jornada. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.